Olá, pessoal. Eu sou a Brenda Cauani e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Morena Abdala, que ela é especialista em presidencialismo americano. E a gente vai conversar aqui um pouco mais sobre essas polêmicas que estão acontecendo nos Estados Unidos, sobre o processo eleitoral dos Estados Unidos. Oi, Morena, tudo bem? A gente vai fazer uma roda de conversa, na verdade. Eu vou fazer umas perguntas e você vai responder. E sinta-se à vontade para falar sobre os seus conhecimentos maravilhosos sobre o processo eleitoral dos Estados Unidos e sobre o presidencialismo americano. Então, eu queria pedir para você, começando a falar sobre um contexto geral sobre o processo. A gente sabe que você já gravou alguns vídeos sobre isso, mas se você puder só dar essa introdução para a gente desse contexto do processo eleitoral, para aí a gente entrar nessas questões polêmicas que está todo mundo hoje discutindo. Muito obrigada pelo convite, antes de mais nada. É uma alegria estar com vocês. Acompanhar você e a Jennifer nesse processo tem sido incrível. É muito bom colocar mulheres também à frente do debate e vocês fazem isso com excelência. A gente sabia que essas eleições iam ser muito delicadas nos Estados Unidos, porque o Trump não é um político de carreira. Ele não foi criado para ser uma pessoa diplomática, seguir os protocolos e todos os requisitos necessários para uma transição ou um aceite democrático que fosse possível acontecer de uma maneira suave. Quem estava esperando uma maneira suave não estava de acordo ou não estava prestando atenção na conjuntura estadunidense daquele momento ou do nosso momento, né? Eu queria pontuar sobre as eleições, que foi a sua primeira pergunta, que as eleições americanas dos Estados Unidos se gabam muito de ser uma nação que há 244 anos eles mantêm o mesmo sistema eleitoral. E temos ônus e bônus desse processo, né? Queria falar um pouquinho do bônus disso, que a gente... eles dão a aparência de uma democracia muito forte, porque nunca se teve outro tipo de domínio, né, de política, de modelo político. E aí, o que para mim sempre fica muito delicado quando a gente fala sobre esses 244 anos, é que, na verdade, ele é um sistema democrático, mas que ele é elitista. Ele é elitista porque ele sempre contou a propriedade como um elemento fundamental para o voto, né? Quem tinha direito a votos lá no início dos Estados Unidos eram os latifundiários. Não, a gente não pode esquecer que os pais fundadores eram grandes latifundiários da Nova Inglaterra e eles que determinavam o que acontecia na política. A gente tem uma perspectiva hoje, inclusive, bem romantizada, né? Porque a gente tem, sei lá, musicais como Hamilton, não sei quem conhece, mas que traz pessoas de cor, né? E das mais diferentes cores para representar homens brancos latifundiários, que assim como no Brasil também tinham grandes vontades e controles sobre a nação que estava se instaurando naquele momento. E aí surge um dilema que hoje os Estados Unidos está tendo que encarar, que é como que o modelo do século XVIII é possível no século XXI, contando cada voto, que é o lema desse ano, né? Count every vote, pelo menos para os democratas. Mas o que eu acho interessante é trazer essa questão da terra, porque se você tem mais terra, se o seu estado tem mais terra, a sua pessoa vale mais na contagem de delegados. E quem são esses delegados? Delegados eram figuras existentes e que deixaram de existir depois de um tempo, né? Mas é o número de votos que o seu estado vai entregar para a votação geral da eleição. Vale lembrar que as eleições dos Estados Unidos têm um modelo indireto, ou seja, a população vota num candidato e a maioria dessa população vai gerar um número de delegados para aquele partido. E, tirando um estado americano, eles têm uma proporção chamada winner takes all, que todos
os números de delegados daquele estado, então, são dados para a maioria do candidato que foi eleito pela população. Vamos explicar isso de maneira um pouco mais fácil. Então, a Califórnia, ela é um estado que tem muita gente. Então, vamos pegar a Califórnia. A Califórnia é um estado que tem 55 delegados. É o maior núcleo de delegados que a gente tem nos Estados Unidos. Se o Trump tivesse recebido 26 votos e o Trump tivesse recebido 20... Ai, meu Deus, eu sou de humanas. O resto, a maioria vai para o Biden. Por quê? Os 55 vão para o Biden. Porque a maior parte vai para todos os delegados vão para aquele candidato. Vamos falar de Nevada. Nevada foi um estado aí que nessa última semana falou tanto de Nevada, certo? Tinham 6 delegados. 6 delegados não é muito. Geralmente, eles nem contam tanto o estado de Nevada, mas dessa vez, porque o número para o Joe Biden chegar a 270 era 6 delegados, então o estado de Nevada foi bem focado. Nevada, então, ele tinha 6 delegados. Se a população, e essa era a diferença, né? Estava 49,8 para o Biden e 48,7 para o Trump. Todos esses 6 vão para o Biden, que é o que tem a maior proporção, é o que leva todos os votos. Qual que é o dilema disso? É que até 2000, só teve uma eleição que o número de votos popular foi diferente do número de votos de delegados, ou seja, a população votou mais para um candidato, mas por causa do colégio eleitoral, o outro candidato foi eleito. A partir de 2000, isso começou a ficar recorrente, tá? Então, vamos pegar o ano de 2000. E esse ano de 2000 está sendo falado muito dentro da nossa expectativa. Por quê? Porque foi o ano que o George W. Bush ganhou a primeira vez, foi ele contra o Al Gore, estava rolando muito similar a diferença de votos, estava a questão das votações por correio também já eram permitidas. Vamos falar que isso não é um modelo novo de votação nos Estados Unidos, isso já vem, acho que desde o começo do século XX, se eu não me engano, já tem esse processo de aceite. Não é ilegal. O Mark Pence falou hoje que gostaria de contar todos os votos legais, mas o voto por correio nunca foi ilegal. Mas, enfim, 2000, a gente tem a disputa Al Gore versus da George W. Bush, né? Eu gosto de chamar ele de Bushinho, porque ele é o filho do Bushão, enfim, eu vou chamar ele de Bushinho a partir de agora. O Bushinho estava com mais delegados, só que o Al Gore tinha mais voto da população e faltava só a Flórida para ser determinado se o Bush ou o Al Gore seriam o presidente, tá? Como a Flórida demorou muito para receber os ballots, né, as cédulas, e o Bush entrou com pedido de recontagem e deu continuidade a isso, a corte mandou parar de contar e falou: é o Bushinho o presidente, tá? Então, 2000, a maior parte da população votou no Al Gore e o Bushinho ganhou no colégio eleitoral. E aí ele se torna presidente dos Estados Unidos. Eu vou pegar... Posso te interromper, Morena? Lógico, lógico. Eu tenho, acho que uma coisa que está muito repercutindo, né? É que falam que o Al Gore meio que desistiu desse processo, né? Que ele meio que aceitou que ele não tinha ganho e que aí também o Bush se elegeu por conta disso, né? Vendo no cenário atual, a gente sabe que o Biden não vai desistir, né? Porque ele já foi eleito. A gente sabe toda essa contagem, enfim, demora meses, enfim, e tem toda uma questão processual a ser feita ainda. Mas dentro desse cenário, assim, tipo, pegando comparativos entre o Al Gore e o Biden, como que você acha que esse cenário muda, assim, dentro dessa questão da Câmara, enfim, da corte, né? Porque o Trump já tá entrando e a gente teve uma diferença aí que o Al Gore meio que desistiu, né? A gente está vendo 2 perfis de Partido Democrata e 2 perfis de Partido Republicano e 2 perfis de corte, tá? Vamos entender como estava nos anos 2000. O Bill Clinton sai
muito machucado da sua presidência por causa do escândalo com a Mônica Lewinsky, apesar dele ter sido reeleito depois do escândalo. Ele passa por um processo de impeachment que não é aceito, né, pelo Senado, mas a onda é de transição. E a gente já estava começando a ver nos anos 2000, nos Estados Unidos, uma certa insatisfação com o modelo democrata, porque estava vindo mais à tona as pautas progressistas para a mesa. E aí a população começa a reagir. É engraçado falar das eleições de 2000, porque foi meu TCC de Relações Internacionais, e eu falei sobre a influência da igreja protestante nas eleições de 2000. E quando eu comecei a fazer toda a minha pesquisa sobre esse tema, eu tinha a premissa que a igreja protestante foi muito essencial para as eleições do Bush em 2000, mas não. Os protestantes nem gostavam do Bush. Por quê? Porque o Bush, ele foi pego bêbado dirigindo, ele era republicano, ele não vinha de uma família, o pai não foi reeleito, foi um dos pouquíssimos presidentes que não foi reeleito dos Estados Unidos. Então, ele não tinha uma estrutura política republicana forte. Ele era senador, enfim, mas ele não era forte, nem com os conservadores. Só que aconteceu um pouco como aconteceu com o Trump. O pessoal não foi votar em 2000. A diferença é que os democratas não saíram para votar no Al Gore, porque se fosse outro Clinton, eles não queriam outro Clinton. Então, o Al Gore não teve a força do Partido Democrata como conjunto para ir adiante. E também tem um perfil um pouco pessoal. Eu acho que o Al Gore ele é um pouco mais pacifista por natureza, né? Até por tudo que ele acredita, faz, enfim. E o George W. Bush, ele é forte, ele é mais militarizado, ele tinha todo o respaldo do Partido Republicano naquele momento, ele era o candidato do Partido Republicano. Então, acontece essa transição. A corte, ela meio que diz chega, porque não ia mais fazer tanta diferença também. Já tinha visto que no colégio eleitoral não ia fazer tanta mudança, então ela decide encerrar até para que a transição acontecesse de uma maneira um pouco mais suave, porque já estava rolando em dezembro. Então demorou mais de mês para eles resolverem esse sistema. Como demorou mais de mês, eles falaram, chega, a gente precisa transicionar, porque já 20 de janeiro está aí, a gente precisa passar para o próximo presidente. Então, eles decidem que o Bushinho era o presidente, tá? Em contrapartida, é engraçado, né? Porque você pega o perfil do Biden, ele foi o senador mais novo eleito da história e ele é o presidente mais velho da história a ser eleito. Ele foi senador por 26 anos. Se tem alguém que é do establishment, é o Biden. É um pragmatismo completo, ele é diplomático, ele é negociador, apesar dele ser extremamente belicoso. A gente não pode esquecer que a guerra do Iraque, a responsabilidade é dele, né? Toda a questão das tropas no Afeganistão, o ataque de drones foi dele e do Obama. A gente não pode esquecer disso. Só que o Biden foi o candidato escolhido a dedo pelo Partido Democrata e falar, é tu. É tu porque a gente precisa de alguém que vai agradar todos os possíveis. E também teve uma movimentação de dentro do partido de rejeição ao Trump, que não tinha rejeição ao George Bush naquela época, porque ele nem tinha sido presidente na época. Então, você tem o Biden sendo a resposta mais equilibrada para tirar o maluco do Trump do poder. E a principal diferença é que o Partido Democrata não vai permitir isso, porque teve uma união muito grande. Primeiro, 76 mil eleitores. Assim, o presidente mais votado da história americana. Você tem uma movimentação de negação ao presidente atual, porque eu ouvi falar muito isso, que foi um plebiscito contra a gestão do Trump, né, de apoio ou rejeição ao Trump. E com certeza é uma rejeição ao Trump nesse sentido, porque nunca os democratas conseguiram alcançar tanto voto para o seu presidente, mas falharam no Senado, né, porque o Senado está virando, então isso também é algo que a gente pode conversar em outro momento, porque é outra história.
Mas a corte vai ser essencial, né? Porque hoje está 6-3, o Trump colocou 3 dos juízes que estão lá, só que aí vem o bônus que eu queria trazer lá do começo que eu falei, de ter 244 anos de democracia. Ela, como instituição, assim, os Estados Unidos, quero crer que a corte não vai querer se responsabilizar por um possível golpe de Estado sutil, porque vai vir dela. Então, vão recontar os votos, sem dúvida. O Biden vai ganhar. A diferença está muito grande nos estados que estão querendo a recontagem. Toda vez que teve recontagem foi muito menor do que a diferença que está hoje. Mas a corte vai ter que ser firme. E aí, esse bônus de ter 244 anos de história e nunca isso ter acontecido antes, desse jeito, né? Ele vai ser super determinante para como que a história vai se seguir. Uhum. Então, eu só queria falar também que, para mim, o maior dilema disso não é nem a corte, porque a gente sabe que a corte hoje é uma corte conservadora, mas é uma corte que está vinculada à Constituição e é escolhida pela Constituição. Pode ser que a mulher nova que foi escolhida agora pelo Trump é conservadora e tente e tal, mas ela não tem a força dos outros. Os outros não vão querer isso na mão deles, certo? Eles são juristas, eles não vão querer isso na mão. Mas, para mim, a maior decepção de todo esse drama, novela das últimas semanas é o Partido Republicano. O Partido Republicano suja o nome dele e suja a história dele com isso, né? Vamos lembrar que o Partido Republicano, gente, era o partido progressista na época da Guerra Civil Americana, né? O Lincoln era do Partido Republicano. O Partido Republicano foi contra a escravidão, fez a abolição da escravatura, queria direitos maiores. Ele era um governo progressista. E isso vai inverter ali no pré-Primeira Guerra e seguir no século XX. Daí inverte, né? Os democratas se tornam mais progressistas e os republicanos mais conservadores. Mas ele está manchando sua história, porque quem é coerente do partido, que pode ser conservador, mas com bom senso, tem um aspecto econômico que é firme, e que tem presidentes americanos republicanos que foram ótimos, né? Os últimos 30 anos só que foram um pouco mais difíceis para eles, que os presidentes não conseguiram dar conta. Mas suja a sua história, porque o Trump, ele dominou o partido. Ele fez a sua instalação no partido, ele dominou a história do partido e o Partido Republicano está indo para a ruína, e falo isso assim, com uma certeza absoluta que essa história, o Partido Republicano está marcando o fim. Agora, que fim? Não sei que fim. Se vai ser o fim de um Partido Republicano com as características que a gente conhecia, se é o fim do Partido Republicano como as coisas estão se desenvolvendo e querendo talvez alcançar alguém mais competente, mais autocrata que o Trump, porque isso é uma possibilidade. E também eles tiveram que encarar que nas últimas 6 eleições, pela população, eles perderam em 5. Eles só ganharam em 2004 com o Bushinho na reeleição. Agora, Bush primeira vez, os 2 do Obama, a Hillary na passada e agora com o Biden, 5 das 6 eleições, o voto popular foi democrata. E eles não vão querer mudar o sistema do colégio eleitoral, porque senão eles não ganham. Enfim, eu acho que eu falei um monte. Não. Eu poderia aqui ficar escutando várias horas, porque, meu Deus, é maravilhoso ouvir você falar. Mas pegando esse gancho, assim, que você estava falando sobre a questão da corte e até mesmo a questão do Partido Republicano, a gente ouve-se muito em falar em fraude eleitoral que está acontecendo, que o Partido Republicano insiste muito nisso, que está acontecendo essa fraude eleitoral. A gente sabe, enfim, que existe organismos que fiscalizam, assim como a OEA fiscaliza, enfim, já saiu vários relatórios, enfim, que não há essa fraude, mas eles insistem nesse discurso de fraude, que os votos não têm que ser contados, porque tem voto duplicado, enfim, tem voto de pessoa que nem existe, tem gente que já morreu, enfim, e várias questões que estão aí sendo faladas,
Então, pegando mais ou menos isso, a fraude, ela sendo um ponto, ela pode ser considerada um ponto para esse discurso da fraude, para que o Partido Republicano está se deteriorizando cada vez mais, está se manchando cada vez mais. E também a questão sobre, de fato, essa fraude ou não, como que dentro desse processo, né? Se você conseguir responder aí, tentar encaixar essas duas coisas, eu acho que seria muito legal. Eu vou falar 3 coisas sobre a fraude, tá? A gente não pode esquecer que o Trump foi eleito via algoritmos e social media e muita fake news, certo? E nos últimos anos tem se desenvolvido algumas teorias conspiratórias muito sérias. A principal delas é o QAnon hoje, não sei se vocês já ouviram falar, mas o QAnon, ele tem uma perspectiva que o Trump é o Messias, que é ele que vai garantir, e ele, na verdade, só está infiltrado no sistema americano para libertar o povo americano, e tem muita gente que acredita nisso, tá? E por que eu tô falando disso? É porque fake news, ele é a garantia da manutenção do poder do grupo que não estuda e que não vai atrás de dados, ciência, enfim, essa questão da abolição do pensamento crítico acadêmico e da ciência. E o pessoal que é acadêmico e que está no sistema e que continua falando fake news, que é o caso, por exemplo, do Mike Pence, que é o vice do Trump e que, para mim, está sujando a história dele como político nessa decisão de não aceitar a derrota, eles fazem isso para continuar gerando o engajamento da população que votou neles. E também não foi pouco, né? 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas. Então, é muita coisa. Então, você falar fraude, tem um cientista político que é o Bálint Magyar, que é um húngaro, que ele fala que é uma tentativa da autocracia. Essa é a tentativa da autocracia. E a fraude vem para legitimar essa tentativa pela autocracia. Eles provavelmente não vão conseguir. Provavelmente. Eu ainda não boto minha mão no fogo. Por isso que eu ainda nem fiz o meu vídeo sobre quem ganhou ou não as eleições. Que a gente também não falou isso na outra pergunta. Eu quero falar depois sobre isso. Mas, o que para mim é interessante do sistema de fraude é que eles sabem que eles vão perder, só que eles precisam garantir que esses 70 milhões de pessoas estejam com eles em 2024. E aí, ao estarem com eles em 2024, eles consigam provar que foi uma fraude. Tá? No sistema, que eu acho interessantíssimo da fraude, eu até vou sugerir para você colocar no link embaixo, tem um thread do Twitter de um cara que está 4 dias trabalhando, explicando todas as acusações de fraude, todas as resoluções dessas fraudes e desmentindo, tá? Mas é bem legal, assim. Eu tava, inclusive, hoje eu acordei às 3 da manhã, só Deus sabe por quê, e fiquei lendo essa thread porque ela é maravilhosa, mas a pessoa sem sono fica lendo threads no Twitter sobre eleição americana. Mas o que ele colocou, eu queria colocar 3 situações que ele colocou de fraude que eu acho que são importantes e que pode gerar um pouquinho mais de questionamento, tá? Primeiro, que é a questão de não deixaram os líderes, né, irem checar os votos. Isso é mentira, tá? Já foi provado. É que tinha gente que queria apoiar o Trump que estava querendo filmar a votação, só que isso é ilegal nos Estados Unidos. Tinham pessoas de todos os partidos, inclusive do Partido Libertário, que a gente esquece dele, né? Mas a Jo foi bem votada até, dentro da possibilidade. Mas tinham 136 pessoas dos republicanos, 136 pessoas dos democratas e 136 pessoas dos libertários, aonde eles estavam querendo entrar, que foi impedido. Então, você tem que se inscrever para fazer essa auditoria da eleição.
Então, não é que, eu sou republicano e quero ver como é que estão votando, deixa eu filmar. Não! Inclusive, emissoras de TV estão dentro das grandes áreas de votação em que recebem e fazem a contagem e está sendo filmado lá dentro. Então, não tem como, tá? Então, essa é uma coisa. Tanto que a Fox News está rejeitando esse discurso do Trump, e isso é muito significativo, porque era basicamente uma rede governamental e que deixa de ser. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão para mim, foi antológica, da senhorinha que falou: não recebi meu voto, não receberam meu voto, não votei. O fiscal do voto foi checar. Ela tinha votado 2 vezes. Uma vez foi cancelada, porque ela tinha votado 2 vezes. Então, uma cédula dela foi anulada por causa disso. Que ela fez um furor, assim. Anularam minha cédula, meu voto não vale, estão me enganando, não sei o que e tal. Aí checaram e ela tinha votado 2 vezes. Óbvio que uma vai ser anulada. E a terceira, que é do ser humano de 109 anos morto, que foi também uma questão super séria, né? O que acontece? Se eu não me engano, foi em Michigan, mas eu não vou ter certeza de qual estado foi, mas acho que foi Michigan. Que, então, um cidadão chamado, sei lá, John Knox, porque sempre tem um nome muito óbvio, muito comum, estava com registro de nascimento de 1902, eu acho, ou 1906, alguma coisa assim, tá? E ele estava morto desde 1998, óbvio que ele não ia poder votar. Aí o que aconteceu? Foram checar a cédula e de onde tinha vindo a cédula, e de quem era a cédula, qual era o número do documento da cédula, enfim, lá. E descobriram que era o bisneto do cara, que nasceu em 1996, e que na mudança do sistema físico para o sistema digital de registro, erraram e botaram 0 em vez de 9. Foi um erro de digitação do ser humano que estava fazendo o registro do cara. Então, isso é o quê? A gente consegue ter provas que não teve esse tipo de fraude, certo? Agora, o Trump vai se utilizar disso. Você acha que ele vai postar isso? Ele não vai postar a resposta à fraude. Ele vai falar assim, viu? Teve fraude. E aí, Brenda, eu queria relembrar a questão de trazer o livro que é necessário, que é o de Como as Democracias Morrem, certo? Que foi publicado em 2017 sobre as eleições do Trump de 2016. E ele alega, né, a teoria dos autores é que hoje não precisa mais de um golpe de Estado para você gerar uma forma autocrática de governo. Você precisa só desvalorizar e fazer com que as pessoas percam a crença, né, descredibilizar a crença no sistema. E o Trump está fazendo isso com maestria. Tá? E aí, o que acontece? Eu não acho que essas eleições serão o problema. Eu acho que o Biden vai entrar na Casa Branca, eu acho que talvez o FBI tenha que arrancar o Trump de lá, talvez tenha que ter uma intervenção muito forte da Suprema Corte para falar: Trump, você não tem escolha, você vai ter que fazer a transição, né? Porque ele é uma criança birrenta. Alguém vai ter que botar o limite nesse ser humano. Mas eu acho que o dilema está no futuro, tá? E esse dilema do futuro é quem que vai vir, que vai ser mais forte e inteligente que o Trump, mas tão autocrata quanto, porque o Partido Republicano vai ter que caminhar por esse lado, infelizmente, porque a gente está vendo essa questão das fake news, a questão da desvalorização da ciência, de uma maneira muito significativa, e é a maior parte dos eleitores republicanos, tá? Além do nicho, óbvio, cristão, evangélico, conservador, que é diferente daqui, mas tem uma parte similar aqui, principalmente os neopentecostais. Outra, qual que vai ser a opção do Partido Democrata? Porque está muito do Partido Republicano. Mas os democratas, eles vão ter que mudar o sistema. O Bernie não seria eleito. Porque o Bernie não tem um apelo para o centro. Ele é muito socialista para a mentalidade americana. Só que quem que eles vão colocar? A Kamala é uma possibilidade. Inclusive, muita gente votou no Biden por causa da Kamala Harris.
Então, ela é possível. Agora, se ela vai conseguir juntar o partido e trazer essa união necessária, porque os democratas, eles não estão fazendo autocrítica, e tem que fazer. Eles perderam gente no Senado. Cara, como assim? Né? O que está faltando? Agora, o que eles conseguiram fazer que é diferente aqui do Brasil? Eles conseguiram se juntar. O Bernie foi lá e falou assim: vote no Biden. A gente precisa tirar esse louco da Casa Branca. A Elizabeth Warren falou o quê? Votem no Biden. Tirem esse louco da Casa Branca. Então, teve uma união partidária, e não só uma união de tipo, eu saio e deixo você votar. Não, eu saio e falo, vote nessa pessoa. Que é o que... Porque na outra vez, já tem até dados interessantes que o pessoal que votou no Bernie, para ele ser o candidato, não foi votar nas eleições. Porque era contra Hillary. Então, teve essa movimentação. Então, o Bernie foi muito significativo nessa questão com o Biden. E a terceira coisa da fraude também que eu queria colocar é sobre quem são os americanos. Porque os americanos, eles não são, né, gente, o povo que a gente vê nos filmes. Eles não são o povo que vive em Nova York, em Seattle, né, na cidade da Califórnia. Eles não são essas pessoas, né? Eles são a galera do interior, nada contra o pessoal do interior, mas é um pessoal do interior que não é estudado. Pouquíssimas pessoas nos Estados Unidos fazem uma faculdade, primeiro por causa do preço. Maior dívida pública dos Estados Unidos são dos estudantes. A gente está, assim, com mais de $1 trilhão dos estudantes devendo dinheiro para o Estado e para os bancos, né? E para as faculdades. A gente tem um povo que é chucro, que não é acadêmico, que não é intelectual. E aí, quando você vai fazer essa dinâmica do mapa, pega o mapa das grandes cidades, elas são democratas. Elas são porque elas entendem a importância de voto para todos, eles entendem o voto para a minoria, mesmo dentro dos grupos cristãos dessas grandes cidades. Em contrapartida, você vai para o meio América, e que é a faixa vermelha principal que a gente tem das eleições, são as cidades pequenas, rurais, ultraconservadoras, que não têm acesso à educação, gente. A educação é chave para isso. Não estou falando que quem é sem educação não vai votar republicano. Tem gente que é conservador e concorda com o modelo econômico deles. Mas eu estou falando do povo americano, né? Assim, o grande povo americano. E esse vai ser o desafio do Biden. Porque unir esse pessoal que acredita em teoria da conspiração, que não acredita em ciência, é absurdo. Eu estava vendo ontem o mapa que o New York Times soltou sobre o coronavírus, né? E aí, assim, tava o mapa da eleição e o mapa do coronavírus. Gente, onde está o coronavírus é onde é vermelho da votação do Trump, porque é uma negação da conjuntura que a gente está vivendo. Então, é um dilema. Os Estados Unidos estão num período bem complexo e bem difícil. Eu vou pegar, então, super esse gancho aí que você está falando sobre a questão de uma era da pós-verdade, né? Que você se fala e você não acredita na ciência, enfim, tem todos esses discursos que são a construção da sociedade em si, né? Que a sociedade é feita desses discursos, nós somos feitos desses discursos, e esses discursos, e principalmente a fake news, tem ganhando cada vez mais força, né? A gente tem essa luta, né? É tipo uma guerra contra a fake news, né? Vamos supor assim. Então, pegando esse lado, assim, desses discursos e de toda essa questão que estão levantando, a gente enxerga muito que há uma bipolarização dentro dos Estados Unidos e que isso pode acarretar, enfim, em conflitos, enfim, em várias outras questões. Como você acha que isso vai lidar com o passar do tempo dentro dos Estados Unidos, se o Biden ele não conseguir articular isso dentro do seu governo como um todo, quando ele assumir, enfim, se der tudo certo, enfim, quando ele pegar lá no dia 20 de janeiro, supondo que ele pega e ele vai começar seu plano de governo e tudo mais, se ele não conseguir fazer essa articulação e tentar demonstrar tudo isso que a gente precisa combater, enfim, há a possibilidade de acontecer conflitos civis, enfim, alguma coisa nesse sentido, porque a bipolarização está cada vez mais forte dentro dos Estados Unidos e dentro do sistema internacional inteiro, né? A gente vê muito essa questão, né? Então, se você puder comentar um pouquinho pra gente.
Olha, eu diria que eu estava com mais medo semana passada de uma possível guerra civil do que eu tô essa semana, tá? A Mônica de Bolle, ela falou que não estão mais tendo tantos ataques violentos essa semana, depois que o Biden já está lá com o númerozinho dos 306 delegados, semi-oficial, né? Diz que deu uma parada, uma amenizada, tá? O constante drama dos americanos é que eles têm posse de armas. Então, a gente sabe que uma guerra civil é sempre iminente. Ironicamente, o motivo pelo qual eles têm armas é para garantir que nenhum governo autocrático subisse ao poder. Então, talvez a Constituição foi quase uma profecia para esse momento, de talvez os caras terem que pegar em armas e ter uma segunda guerra civil. Hoje eu acho um pouco mais difícil por causa da economia do país. Eu acho que os barulhentos ainda são uma minoria, eles só são barulhentos, e a gente tende a focar no problema, no barulho, e esquece de ver o panorama geral, tá? Mas sempre pode estar ali, então eu não nego essa possibilidade de estar ali nessa iminência da guerra. E agora fala da polarização. Eu tenho falado muito, assim, tenho lido muito sobre a questão da polarização, e ao meu ver, não tem como romper essa barreira da polarização sem pensar numa questão legal sobre as redes sociais. A gente vai ter que começar a pensar em não cercear direitos de fala, porque eu sou contra isso, obviamente, né? Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de falar o que a gente quer, mas a minha luta é contra os algoritmos. Assim, eu acho que hoje a minha camiseta, a minha bandeira é vamos repensar algoritmos, porque é sério isso, e é o que está deixando cada vez mais polarizado. Quero indicar um livro que todo mundo que falou comigo nos últimos 3 meses ouviu, coitados, mas que é o livro Weapons of Mass Destruction, da Cathy O'Neil. Ele faz, né, o trocadilho com Weapons of Mass Destruction. Então, em vez de armas de destruição em massa, está escrito armas de destruição em matemática, que é a ideia, e ela quer mostrar, ela é matemática, foi professora da Columbia University, ela quer mostrar como que os algoritmos, eles estão, sim, matematicamente destruindo a democracia por causa da polarização. Porque o algoritmo, ele me mostra aquilo que eu amo e que eu odeio. Não existe nada entre. Não existe uma interlocução. Não existe uma chance, nenhuma tentativa de alterar a conversa com uma conversa sã. E aí, esse é o meu dilema. Eu acho que esse é o nosso dilema e que a gente vai ter que sentar, conversar, debater. Eu acho que o Mark Zuckerberg vai ter que ir para a corte e responder por crimes seríssimos, porque ele e o grupo dele foi sim e é sim responsável por esse movimento antidemocrático. Eu falo para os meus alunos, né? Eu dou aula para alunos que são adolescentes, na sua maioria, e eu pergunto: quantos candidatos tinham no Brasil a presidência em 2018? Eles falam, miss, uns 4, 5. Falo, gente, tinha 12. E quantos vocês acham que tinham na prática? Só tinha 2. Não tinham só 2, tinham 12. Mas os algoritmos jogavam para cima aquilo que o povo ama e odeia. No caso, um ama muito um grupo, o outro odeia muito um grupo e vice-versa. E deu a aparência de só ter 2 caminhos. Nos Estados Unidos, a gente pensa o contrário, né? Porque os Estados Unidos já nascem com um sistema bipartidário muito forte. Até tinha um partido antes que depois vai virar os democratas, né? Na verdade, vai ter uma mudança lá na história, mas eles sempre foram bipartidários. O que me assusta, e um amigo meu até trouxe à mente ontem para mim, ele fez assim, por que tá tão 50%, 50%? Porque essa é a novidade. Antes, você tinha mais de 50% tendendo para um lado, seja por uma questão social, moral, religiosa da época.
a conjuntura da época levava a maioria para um lado, mas hoje a gente está com 50-50. O que é o Biden na Geórgia, gente, com o Trump? É 49,8 a 49,3. Eu não sei explicar isso ainda, né? Assim, o que eu quero pensar é que as pessoas se veem obrigadas a se definir de um lado ou de outro. E não tem uma terceira possibilidade. E aí eu ainda, assim, eu acho, né, essa é a minha interpretação, na verdade, que é sempre a existência de um inimigo, né, e que um é inimigo do outro, e eu acho que isso também colabora nessa questão do discurso de que você tem que derrotar o seu inimigo, e eu enxergo muito nisso na política externa, ou tanto na política nacional dentro dos Estados Unidos, mas principalmente na política externa dos Estados Unidos, é que dessa questão do inimigo, que você tem um inimigo e a gente tem que derrotar esse inimigo que a gente tem. Então, e esses discursos, tanto quanto da fraude, enfim, tanto quanto os democratas podem acabar com os Estados Unidos, com a história que os Estados Unidos têm, ou que eles podem acabar com o sistema internacional inteiro, porque a gente, eu não sei, eu tive essa interpretação muito grande, que o mundo parou para ver isso, entende? O Brasil nunca tinha feito isso, uma coisa dessa, assim, sabe? Então, foi muito, muito mais presente dentro da população internacional essa eleição, e vem muito junto com esse discurso do inimigo. E é muito engraçado, né, que foi exatamente o que você falou, né, que são os códigos que fazem a gente ver o melhor e o pior, que é o inimigo e o bom, é assim, é o lado bom e o lado ruim, você escolhe de qual lado você tá, entendeu? E aí, dentro do seu algoritmo, o seu lado bom é o que você defende, e o seu lado ruim é o seu inimigo que você tá construindo, né? Então, é muito a ser pensado, e eu acho que você meio que deu um estalo, assim, acho que para todo mundo, e que vai, enfim, que tá assistindo o vídeo, sobre essa questão, né, de como a gente tem que pensar nas coisas e de como elas são muito maiores do que aquilo que a gente enxerga dentro das redes sociais, né, do que a gente enxerga daquele mundo, enfim. Só queria dar esse adendo porque acho que tem muito essa questão dessa construção do inimigo, né, e isso ficou muito forte e é o que a gente está vendo dentro do Brasil, né, desde a questão do PT, enfim, que o PT é o inimigo do povo brasileiro, enfim, tem várias questões que a gente podia ficar falando aqui meia hora, mas acho que é muito sobre isso, né? Então, aí eu vou pegar essa coisa e eu queria te fazer uma pergunta. Nessa construção desse inimigo, o que você acha, ou enfim, dessa bipolarização que tem e que já existia dentro dos Estados Unidos, qual é o seu olhar sobre essa repercussão dentro do sistema internacional? Isso pode ser ruim? Isso é bom? O que ele é? Porque enfim, eu enxergo como ruim, mas eu posso estar completamente errado. Eu acho, assim, a formação do inimigo sempre existiu dentro do sistema americano. Os americanos, por serem uma nação que vem dos puritanos, então, uma questão religiosa muito fundada, então você tinha um inimigo que eram os nativos, aí você tem uma celebração chamada Thanksgiving que está chegando, que é a celebração da morte dos nativos, né? E o ação de graça porque Deus, ele foi muito bom e ele deu colheita, né? Vocês mataram os indígenas, mas teve a colheita da região. Então, sempre teve o discurso de mocinho e bandido. É só ver história de Hollywood, né? Você vê sempre, agora que a coisa está um pouco mais profunda, né? E você tem um espectro do cinza ali que é mais interessante, mas até os anos 2000, eu diria, 2000 e pouco, a gente tinha um mocinho bandido e sabia muito bem quem era do bem e quem era do mal, e você sabia para quem torcer, né? E isso é muito forte nos americanos, eles não vão perder isso, por causa dessa raiz religiosa profunda de bem contra o mal, certo? E o mundo, de certa forma, a influência do soft power americano, a gente não pode esquecer que a influência americana, especialmente durante a Guerra Fria, trouxe essa consciência de bem e mal para o resto do mundo, mas da conjuntura que eu li e das análises, né, o que eu achei mais interessante foi, a gente não pode esquecer que os Estados Unidos ainda, eles vão dar o fluxo da maré política. E nesse sentido, o Biden é um refresco. A China e a Rússia e o Brasil não estão felizes. Eles não estão felizes, né, com essa vitória. Porque a guerra comercial era muito interessante para a China. Muito interessante.
né? Eu falei também para um dos meus alunos, eu falei assim, gente, se o Trump se eleger, é a garantia que a China quer que o Trump ganhe, porque ele quer a disputa e ele quer garantir que eles vão ser a principal economia do mundo. E as birras do Trump estavam tirando a influência americana do sistema internacional, né? Então, de certa forma, o Biden, ele é o equilíbrio. Gente, é assim, o cara também é um lixo, certo? Como ser humano, a gente não pode esquecer isso, né? Mas o perfil político, diplomático, que luta pelo sistema internacional, que entende a interdependência, ele vai dar uma continuidade e vai garantir que os Estados Unidos não sucumbam, certo? Agora, para nós, que somos periféricos como país, a chance é a gente ir contra o nosso próprio governo autocrático em 2022, que eu ainda não sei se essa vai ser a questão, porque o brasileiro não tem uma boa relação com a democracia, historicamente falando. E eu quero fazer um parênteses aqui, que eu ouvi de uma médica no café da manhã, no podcast da Folha de São Paulo, que estavam sobre vacinas. E a vacina é muito simbólica, né? Porque a gente, assim, há anos não se morria de sarampo no Brasil. A gente está tendo morte de sarampo. Tinha erradicado a polio volta. Então é muito significativo. E aí ela traz a perspectiva que as pessoas que não estão dando vacina são pessoas que tiveram a vacina e que não viram pessoas morrerem do seu lado por causa da falta de vacina. A gente está numa geração que nega a ciência, que nega a vacina, que nega a democracia e que acha que a democracia é uma coisa e é outra, porque nunca viveu um sistema diferente, um regime diferente. Ou porque tem recalque, e daí é mais freudiano a discussão. Mas, assim, a democracia, ela prevê o aceite da derrota. O Trump não aceita a derrota, ele não é um democrata. Não de partido, mas né, uma pessoa que aceita a democracia. O Bolsonaro não é um democrata, porque ele não aceita a perda. A gente está num nicho de gente e de grupo de seres humanos que está abrindo mão dos seus direitos sem saber o que é viver sem esses direitos e vão ver os seus filhos e os seus netos lutando por direitos que já lhe pertenciam. E aí, sim, eu acho que é uma discussão significativa dos Estados Unidos. Por quê? Se os Estados Unidos conseguem botar o Biden lá, o Partido Democrata consegue reestabelecer a ordem, e os republicanos não perdem a noção, como eles estão perdendo por esse caminho que eles estão fazendo, ou o trumpismo sai do Partido Republicano, que é o que seria ideal, a gente consegue conversar de novo. Diferente disso, Brenda, a gente está num caminho um pouco que é muito difícil viver a história. É muito duro viver a história. A gente está vivendo a história. Então, que tipo de debate que a gente vai ter? Que tipo de democracia que a gente vai ter? Que tipo de nova democracia a gente vai ter que refazer? Eu não sei. Sim, acho que são discussões que a gente poderia ficar aqui falando horas, porque é muito complexo e levam a várias outras discussões, né? A gente está aqui falando já sobre questões muito mais a fundo do que o próprio sistema eleitoral que é dos Estados Unidos, enfim, o que essas eleições representam para o mundo, né? Aí você falou uma palavra que é refrescância, né? Tipo, a gente tem, assim, acho que é muita coisa, trazer na memória o que te dá esperança, assim, sabe? Eu acho que eu uso muito isso, assim, sabe? Então, querendo ou não, ele dá um pouquinho de esperança aí pra gente desse mundo cruel e tenebroso que a gente estaria para enfrentar caso Trump ganhasse, né? Eu interpreto muito assim disso, assim, sabe? Então, acho que é muito isso, né? Então, eu não sei se... O Demore do Intercept, ele falou na live dele domingo. Ele falou assim, olha, a gente vai poder criticar o Biden, vai falar mal do governo dele, vai falar o que tá errado, a gente vai. Porque essa é a nossa função como ser humano, é cuidar
do sistema e desse governo. Agora, a gente tem que estourar champanhe no sábado. Sim, com certeza. É uma resposta pública de que a gente não aceita esse tipo de movimento. Sim. Né? E a gente, eu digo o mundo, porque o mundo celebrou, o mundo respirou. Você vê todos os, assim, você vê, vamos falar de tweet, né? Tweet do mundo inteiro falando, nossa, dormi bem pela primeira vez em tanto tempo. Você vê história de alguns pais americanos entre seus 40 e 50 anos, que têm os seus filhos aí, adolescentes e jovens, nossa, eu senti uma leveza no ar. A celebração na frente da Casa Branca, pacífica, a favor do Biden, de alegria, e falar assim, vai mudar. Agora, de novo, gente, Biden não é flor que se cheira, a gente tem que lembrar disso. Mas dá uma esperança. A gente estoura o champanhe. A Kamala não é a melhor mulher do mundo para estar lá também. Mas a gente estoura. Por quê? Porque ela é uma mulher indiana negra, que virou a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. Sim. Sim. Então são essas pequenas vitórias que, nesse momento, eu acho que a gente está numa guerrilha. Que a gente tem que celebrar essas pequenas vitórias para não esquecer para onde a gente vai e para onde a gente quer ir. Sim. Sim, com certeza. É muito isso, né? Tipo, de que é o alívio, aquele ar que a gente respira e fala, podemos respirar agora com um pouquinho mais calmo, né? Que a gente vinha num ritmo muito, muito pesado e turbulento, né? Então eu acho que tem que comemorar mesmo. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre algum outro aspecto que você queria pontuar, enfim. Eu acho que a gente só pode encerrar para onde que pode ir agora, certo? Eu acho que eu acho que a gente pode concluir dessa maneira que é didático e a gente pode tender para uma conversa futura. Primeira coisa é que o Trump já entrou com os processos, alguns foram aceitos, outros não, de recontagem. Os republicanos, os líderes, né, o Mark Pompeo, eu já falei, e o Mitch McConnell, que é o líder do Senado, eles negaram que o Biden ganhou. E isso vai fazer muita diferença para frente, porque o que o Partido Republicano deveria fazer é catar o Trump e falar assim, aceita que você perdeu, faz a transição para a gente conseguir dar continuidade em 2024. Esse seria o ideal se um republicano fosse um pouco mais pragmático, tá? Não estão sendo. Aí a gente tem coisas pesadíssimas, tipo o Trump negando acesso do Biden aos órgãos públicos e ao dinheiro público que ele já tem direito. Sim. A gente só viu isso em 2 momentos da história da República Americana. A primeira foi do John Adams pro Thomas Jefferson. O John Adams e o Thomas Jefferson fizeram parte do movimento, do grupinho da independência dos Estados Unidos, junto com o George Washington, e daí o John Adams é o segundo presidente, briga com o Thomas Jefferson por causa do Senado e coisas dentro da política, e ele sai naquela da noite e foge, e daí o Thomas Jefferson toma posse desse jeito. Mas isso né, em 1800 lá vai cacetada, bem no comecinho de 1800. E aí, acho que até 1700 alguma coisa, mas enfim. Aí, a gente tem o segundo, que é o caso do Bushinho, né, com o Clinton. E não é que o Bushinho não fez uma transição suave, é que ele demorou mais para poder fazer a transição. Então, não teve o processo de 2 meses, que geralmente é o que eles têm para passar toda a documentação, conversa, falar como que o país está, quais são as decisões, o que está realmente acontecendo, quais são os segredos de Estado, enfim, essas questões. E aí o Trump nega isso. E para mim, me dá uma raiva, porque eu tenho vontade de educar ele, na verdade. Eu acho que faltou mãe e pai, disciplina, limites. Porque quando ele ganha, a primeira coisa que o Lorde do Obama e da Michelle fazem é convidar os dois para irem para a Casa Branca e passar o bastão para eles e fazer uma transição razoavelmente decente. O Trump não vai fazer isso, né? Pelo menos até sair... Com certeza, ele vai brigar muito, gente. Ele vai ficar falando ainda que foi fraude até morrer, né? Então, essa é uma questão. A transição vai ser assim, pior que novela, né? Então, essa é uma questão.
A outra coisa também que eu queria pontuar aqui é que a gente tem que torcer para o Biden não morrer de alguma forma, de algum atentado. Assim, eu sei que devem estar muito em cima dele, protegendo muito ele, porque a chance de ter algum tipo de crime nesse processo ele é grande, né? Caso isso aconteça, o Partido Democrata aponta alguém para ser o presidente, porque é o presidente eleito. Então, eles não têm que fazer um recall da eleição, eles só o partido, porque isso é uma coisa diferente do nosso, né? O partido lá é muito forte. E aqui o nosso partido é forte nas políticas públicas, mas ele não é tão forte com a presidência desse jeito. Então, eles têm autonomia de escolher os seus presidentes, né? Nesse sentido. E, por fim, a gente vai ter que ver como que a corte vai se mexer. De novo, o sistema é forte, a democracia deles tem 244 anos. Eu creio que a corte não vai querer ser imputada pela culpa da decadência da democracia americana. Então, por isso que eu acho que o Biden vai assumir. É isso que eu vejo. Então, a gente tem que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, basicamente, para ver o que de fato vai decorrer, né? Nesse processo eleitoral, né? Então, basicamente é isso, porque... Vale lembrar que o Biden tem 306 delegados. Ele precisava de 270 para ganhar, mas ele tem 306. Essa disputa dos estados que alteram é que eles estão fazendo a recontagem, certo? Então, porque a gente já sabia que isso ia acontecer, dessa maré vermelha no começo dos presenciais, e a partir do momento que fossem chegando os votos por correio, ia acontecer a maré azul. A gente já sabia que ia acontecer isso. Mas a resistência do Trump e do Partido Republicano para isso vai ser bem, bem difícil. E esse debate sobre os votos do correio, sim, que daí também vai ser como que a corte vai resolver ou não. A questão é que eles estão sendo contados. E o Trump quer que pare de votar porque ele já está perdendo. Ele vai perder por uma margem ainda maior. Porque ele falou, não precisa mandar pelo correio. E o Biden falou, manda, vota antes, garanta o seu voto. Sim. Então, eles sabem que a maior parte dos votos pelo correio é para o Biden. Sim, sim. Então, é literalmente aguardar as cenas dos próximos capítulos e com certeza a gente vai voltar aqui para conversar sobre isso, porque é um dos assuntos aí que está sendo mais debatidos, mas eu acho que está sendo muito debatido também, muito sem conhecimento, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Tem muita gente falando sobre, mas não tem de fato conhecimento como você tem, então por isso que a gente chamou você aqui. Para a gente é uma honra, na verdade, estar conversando com você aqui. Obrigada. Então eu vou falar. Se vocês gostaram, né, por favor, curtam o vídeo, sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem as notificações, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe sobre o YouTube. E a gente vai conversar ainda mais aí sobre esse processo eleitoral com essas cenas dos próximos capítulos aí com a Morena. Então, muito obrigada, Morena, de verdade. Gratidão por você estar aqui. Sou grata pelo todo esse conhecimento que você jogou aí na gente e que é de fato isso, né? Que a gente fala que aqui a gente está aqui democratizando conhecimentos e democratizar o conhecimento para mim é democratizar na base de uma coisa científica, de conhecimentos de especialistas e não pegar qualquer pessoa e vir dar a sua opinião. Então, você não está dando muito, você não está dando a sua opinião, né? Você está fazendo uma análise de uma conjuntura aí que é bem complexa. Então, muito obrigada, de verdade. Obrigada a vocês, eu que tenho o privilégio gigantesco de estar com mulheres incríveis. E vamos lá, vamos seguir nessa novidade e na nossa história difícil de ser vivida. Com certeza.